Aula de Administração Pública, assunto Estado Unitário e Estado Federativo. Olá, concurseiro, olá, concurseira. Nesta aula, nós vamos conversar sobre dois tipos de Estado, o Estado Unitário e o Estado Federativo. Estes dois tipos, esses dois modelos de Estado, sintetizam praticamente todos os Estados juridicamente constituídos no planeta. Bom, nós vamos começar estudando o Estado Unitário, ok? E depois do transcorrer, você vai ver a diferença entre o conceito de soberania e autonomia, que é muito cobrado em prova, e por aí afora. Vamos lá, então? Então veja aqui comigo. Vamos então começar pelo Estado Unitário. O Estado Unitário tem poder centralizado, com apenas um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. Eu vou dar os exemplos aqui e você vai entender mais facilmente. Exemplos: Uruguai, Israel e Portugal. Então são estados, e o tamanho deles não vem ao caso, não significa que os grandes sejam estados federativos e os de menor espaço territorial sejam estados unitários. Uruguai, Israel e Portugal são estados que poderiam ser federativos também. Existem estados de pequena extensão que são federativos e estados de grande extensão que são estados unitários. Vamos dar um exemplo de um estado unitário bem grandão, a China. A China é um estado unitário, ela tem um poder central. As decisões são centralizadas, tá? Então veja qual é a característica fundamental do estado unitário. Ele, ao contrário do Brasil, tem apenas um poder judiciário, um poder executivo e um poder legislativo. Como é que é no Brasil? No Brasil temos o poder legislativo, executivo e judiciário federal e temos os poderes legislativo, executivo e judiciário estaduais. Temos também o distrital. Tranquilo? Então, você perceba que aqui nós temos, então, uma situação que não é unitária. Os municípios têm Câmara Municipal, então eles têm um poder legislativo municipal. Ficou tranquila a diferença? Sem problema. Nós somos, Brasil, um estado federativo. Nós vamos ver aí na sequência. Então, exemplos: Uruguai, Israel e Portugal. E veja que importante essa informação que eu vou passar agora, que pode cair na prova. Você encontra no planeta, com maior frequência, os estados unitários. Então, ele é o mais frequente internacionalmente, tá? Então, no mundo, prevalece o quê? O estado unitário. O estado federativo, que é o Brasil, que nós temos também o exemplo dos Estados Unidos, eles são minoria. A maioria é unitária, ok? Bom, então o que ele tem? Ele tem um único governo. É uma organização política única, sem divisões internas. Atenção, sem divisões políticas. Não significa que tenha um partido só. Pode ter um partido só, que é o caso da China, certo? Mas a divisão interna que está se falando aqui é a divisão dos poderes. Poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. No Estado unitário, nós não temos essa divisão, mas podemos ter partidos políticos. Então, existe divisão política partidária. Não existe divisão na organização política. Ok? Tranquilo? Vamos para frente? Então, o que é uma centralização política? É um poder com competência exclusiva em todo o território do Estado. Tranquilo? Além da centralização política, nós temos que analisar a estrutura administrativa. Ele pode ser centralizado politicamente e ele pode ser descentralizado administrativamente. Lembra que a atividade administrativa, ela é apenas uma atividade executora, tá? A estrutura administrativa, ela não pode mudar leis, ela não pode influenciar politicamente. Tranquilo? Ela pode, dentro da administração pública,
trabalhar processos, a trabalhar planos, mas sempre cumprindo o quê? Uma diretriz política. Tranquilo? Então vamos repassar. Pergunta possível. Estado unitário, ele é centralizado politicamente e pode ser descentralizado administrativamente. Ok? Anotou? Vamos para frente? Bom, as democracias caracterizam-se por autoridade política própria, derivada do voto popular direto. Isso é importante também você anotar. Então, o que dá autoridade política nas democracias é o voto. Então, as eleições são de fundamental importância para que essas autoridades políticas possam exercer a sua ação política. Observando que, no caso da autoridade política própria, isso ocorre tanto no Estado unitário quanto no Estado federativo. Ok? Vamos para frente. A unidade do Estado nacional, então, no caso do Estado unitário, lembre que nós estamos falando do Estado unitário, a unidade do Estado nacional é garantida pela concentração de autoridade política, fiscal e militar no governo central. Ok? Então, a ideia é que existindo estrutura fiscal, estrutura política e uma estrutura militar, não surge a possibilidade de decisões fora do que está decidido no nível geral do Estado. Tranquilo? Bem, e como é que fica a autoridade política dos governos locais? Olha, ela ocorre por delegação. Portanto, a autonomia dos governos locais é mais reduzida. E aí existem variações de países para países. Por exemplo, em alguns países não tem eleição para prefeito, mas existe a figura do prefeito. Ele é o quê? Ele é nomeado pela administração central. Em outros países existe sim a eleição de prefeitos, mas isso tem que ser referendado pelo poder central. Aqui no Brasil, no período da exceção de gestão que ocorreu aí de 1964 até 1985, nas capitais não se elegiam prefeitos. Era uma distorção da ideia de federação. Isso acontece, são situações que determinados grupos tomam conta do poder de uma forma autoritária ou de uma forma democrática e tomam decisões que alteram um pouco essa ideia. Você vai ver aqui que na continuidade do texto fica bem claro que não existe Estado unitário puro e não existe Estado federativo puro. Mas para fins de concurso, para fins didáticos, nós temos que dividir entre Estados unitários e Estados federativos. Ok? Então você não pode fazer, esse Estado aqui para ser unitário tem que ser assim, assim, assim. Então Israel é unitário ou federativo. Uruguai não é, Portugal não é. Não, existe diferença entre o que é Estado unitário no Uruguai, em Israel, em Portugal, na China. Mas a essência é a mesma. A essência é que a existência de autoridades políticas locais estão vinculadas a uma nomeação, uma delegação do poder central. Isso é o modelo de funcionamento dos governos locais num Estado unitário. Vamos para frente? Bem, a concentração da autoridade política e fiscal, então, no governo central é uma forma do quê? Olha como é que a gente chama isso, de distribuição vertical da autoridade política. O que quer se dizer com distribuição vertical? Nós estamos falando aqui de um conceito de administração, que é a estrutura vertical de comando, é a estrutura hierárquica. A ideia de que a decisão vem da onde? Vem da alta direção para os níveis inferiores. Se nós falarmos numa situação de Estado mais aberto, nós temos o quê? As eleições. Então aí nós temos uma decisão
de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, quando ele fala em distribuição vertical da autoridade política, significa que nós estamos falando aqui das tais nomeações. Por que você tem que anotar isso? Porque podem perguntar na prova o que é distribuição vertical da autoridade política. Ok? Vamos para frente? Bem, aqui vai dar uma explicação do que eu já conversei agora há pouco com vocês. Ó. Nós temos um texto aqui do professor Daniel Silveira, que é de 2018, que diz o seguinte: a maioria dos países no mundo é formada por estados unitários. Eu já passei essa informação anteriormente. Seja pela extensão territorial pequena, lógico, onde a extensão territorial é pequena, é mais fácil conservar e manter um estado unitário, tá? E por ser então pequeno, não justifica uma separação de poderes interna mais complexa, seja pela necessidade de concentrar os poderes na figura do governante, por motivos históricos, ou mesmo por uma ideologia autoafirmativa do chefe de Estado. Vamos traduzir esse conceito aqui? Então, tem determinados países que, historicamente, têm governos unitários, estados unitários. Então, nesse caso, é uma praxe, é uma tradição, são usos e costumes daqueles países. Ou por uma ideologia autoafirmativa do chefe de Estado. Normalmente é quando um determinado chefe de Estado faz algumas alterações na Constituição daquele país e centraliza os processos de decisão dos poderes judiciário, administrativo, legislativo e executivo no poder central. Então, aí nesse caso, houve o quê? Uma ideologia autoafirmativa do chefe de Estado. Normalmente isso acaba se transformando numa ditadura, tá? E depois pode haver retorno numa situação anterior. Então, existem situações por tradição e existem situações por imposição. Essa que é a pergunta que você teria que responder e essa é a alternativa correta. Tranquilo? Vamos para frente. Independentemente da razão, essa experiência constitutiva de estados é própria da maioria dos países do mundo. Então, o que você conclui aqui? É que no mundo prevalecem os estados unitários e isso ocorre por dois motivos. Motivo número um, por tradição. A história daquele país é de ter um estado unitário. Ou por imposição, que é essa ideia de ideologia autoafirmativa do chefe do Estado. Tranquilo? Bom, aqui vem exemplos de estados unitários. Você vai ver que tem países das mais diversas regiões e das mais diversas configurações. Bélgica, país pequeno. França, um país grande, ele é um estado unitário. Finlândia, pequeno. Espanha, grande. Dinamarca, Reino Unido, China, Irlanda, Itália, Grécia, Bolívia, Chile, Colômbia, Uruguai, Nova Zelândia, Japão, são todos eles países unitários em sua formação. Embora, como eu falei, em gradações distintas de centralidade e autonomia decisória da autoridade política. Tranquilo? Então observe que você tem aqui países desenvolvidos economicamente, socialmente bem avançados, e tem países que têm um desenvolvimento bem atrasado, mas não é isso que define ele ser um Estado unitário ou um Estado que tenha um foco mais voltado para a ideia de federação. Tranquilo até aqui? Muito bem. Vamos falar agora, então, do Estado federativo. Tá? Estado federativo é o modelo brasileiro, é o modelo dos Estados Unidos e ele tem outras características. Vamos estudá-las então? Veja lá. Ó. Características do Estado federativo. Descentralização política, com a criação dos estados, dos municípios. Poder de autoconstituição das entidades integrantes. Então, aqui no Brasil, os estados têm sua própria constituição estadual, tá?
E quem decide a constituição desses estados, do poder estadual, é a população e os dirigentes, os líderes políticos de cada estado. Então, poder de autoconstituição das entidades integrantes. Lógico que eles têm que obedecer à Constituição Federal. Não dá para criar, num determinado estado, uma visão completamente diferente do que aquilo que a União possui. Senão nós vamos ter uma situação de quebra da ideia de federação. Mas eles, obedecidas às regras e às limitações impostas pela Constituição Federal, eles têm a sua própria Constituição, ok? Vamos para frente. Participação das expectativas dos integrantes na formação da vontade nacional. A participação das expectativas dos integrantes na formação da vontade nacional, ela ocorre através da política propriamente dita, política partidária, então o apoio de governadores às decisões nacionais e vice-versa, mas principalmente, anote aí, a ideia de representação das expectativas de cada estado é feita, segundo a Constituição, pelos senadores. Então, o Senado, ele é integrado por senadores que representam o quê? As expectativas do Estado. A Câmara Federal, ela é a representação das expectativas da população daquela determinada região. Então, a população é representada na estrutura federativa pelos deputados federais e o Estado, o poder estadual, é representado pelos senadores. Tranquilo? Vamos para frente? Bem, autonomia dos entes integrantes. Eles são dotados de independência dentro dos parâmetros constitucionais. Nós conversamos sobre isso. Tanto que se você fizer um estudo comparativo das constituições estaduais brasileiras, você vai verificar que elas são diferentes em muitos aspectos. Mas só naqueles aspectos que a Constituição Federal permite que elas sejam diferentes. Porque, no geral, elas têm mais ou menos a mesma estrutura. Mas existe, sim, independência dentro dos parâmetros constitucionais para que as constituições estaduais sejam particularizadas em função dos interesses, das expectativas daquela população e daqueles poderes econômicos, comerciais, sociais de uma determinada região. Tranquilo? Vamos para frente? Poder de autodeterminação. O que significa isso? Já falei, a autoconstituição, o autogoverno, a autolegislação e a autoadministração. Aqui para nós, no Brasil, isso é fácil de ser entendido, né? Você pega aí os nossos estados, cada um deles, então, tem esse poder de autodeterminação e o limite fica nos parâmetros constitucionais. Tranquilo até aqui? Vamos para frente? Bem, então, repassando o que nós conversamos aqui, e aqui nós estamos aqui com, olha que interessante, com uma questão da ESAF de 2015, e a alternativa correta era uma reprodução do artigo 1º da Constituição Federal. Veja lá. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constituindo-se então em um Estado democrático de direito, e tem como fundamentos o quê? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político. Então você veja, esse assunto caiu em prova numa questão elaborada pela ESAF e é a reprodução do que está no artigo 1º da Constituição Brasileira. Tranquilo? Bem, exemplos de estados federativos. Brasil, né? Já falamos, Brasil. Estados Unidos, Suíça, Alemanha, entre outros. Então veja, estados federativos. Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Brasil. Estados unitários, eu citei aqui, está aí no slide anterior, uns 10 ou 12, certo?
Mas não foi falta de estados federativos. É que estados federativos a gente conhece bem. A ideia de citar 10 ou 12 estados unitários foi mostrar que existem estados, países, né, de todos os tamanhos e países de níveis econômicos, sociais e estruturais diferentes, um com o outro, o que significa que o Estado unitário não está ligado à ideia de pequenos são unitários, estados mais pobres são unitários. Não. Cada povo se organiza conforme lhe pareça melhor ou conforme as autoridades que dominam aquele país entendem que deve ser estruturado. Ok? Vamos para frente? Bem, na Constituição Federal de 1988, então, você chega à conclusão que nós adotamos a forma federativa de Estado, tá? Por quê? Porque nós temos diferentes centros de poder político. Nós temos o poder político central, que é a União, né? E temos o poder político regional, que são os estados, e aqui nós temos o poder político local, que são os municípios. Além desses, nós temos o Distrito Federal, que não pode ser subdividido em municípios, e então ele acumula o quê? Competências regionais e locais, tá? Então, observe que a nossa Constituição, ela é bem federativa, porque nós temos aqui os municípios sendo colocados na condição de poder político local, os estados como poder político regional e a União como poder político central. Então, essa configuração aqui, você tem que ter tranquilidade para responder na prova. Essa é a nossa montagem da forma federativa de Estado, ok? Bom, quando se criou e se mantém o Pacto Federativo, que é essa ideia de interdependência entre esses poderes, não se permite que um Estado-membro tente se separar, tá? Não cabe aos membros da federação requerer a retirada ou a separação da federação. A ideia do Estado Federativo é atender às expectativas, às ambições de desenvolvimento de cada segmento, de cada área territorial, e dessa forma manter a federação. Então, existe algo chamado Pacto Federativo, e esse Pacto Federativo prevê que nenhum Estado, por exemplo, pode reunir lá seu poder legislativo, seu poder judiciário, seu poder executivo, assim, ó, cara, a partir de agora nós vamos sair, nos separar desse Estado federativo. Se isso acontecer, então, o que eles estão fazendo? Estão criando um novo país, concorda? Olha, a grande vantagem ou resultado da forma que o Brasil foi sendo estruturado ao longo dos séculos foi manter a sua unidade territorial. Isso é uma conquista que todos nós brasileiros temos interesse em defender. Na prova, então, note, você tem que responder que existe um pacto federativo e não há condições para que um determinado Estado-membro tente se separar da ideia de Estado federativo. Tranquilo? Vamos para frente? Os Estados-membros se auto-organizam por meio do quê? Por meio da elaboração das constituições estaduais. Já falamos sobre isso. No Brasil, o órgão representativo dos Estados-membros é o Senado Federal, já falamos. E o órgão responsável pela guarda, defesa e pela interpretação da Constituição é quem? É o Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? O Supremo Tribunal Federal é o órgão, e o nome já diz, Supremo Tribunal Federal, que tira dúvidas, que tira questionamentos, que resolve questionamentos e dá a palavra final. E essa palavra final tem poder de lei sobre
interpretações daquilo que está na Constituição. Nossa Constituição é bem detalhada, mas mesmo assim sempre temos assuntos a serem discutidos. Tranquilo até aqui? Você veja que aqui nós temos um resumo do que nós já conversamos nessa aula. Vamos para frente? Veja aqui agora, ó. Conforme Dalmo Dallari, na atualidade, parece existir uma tendência dos estados contemporâneos de buscarem um federalismo institucional, tá? Então, observe, a situação que nós já resolvemos aqui no Brasil, segundo aqui esse estudo do Dalmo Dallari, que cita aqui o Barilli, de 2018, esses estados unitários estão demonstrando uma tendência para partir para um esquema de federalismo. Por quê? Qual é a explicação para isso? Isso podem perguntar para você. A explicação é simples. É que, em função da globalização, em função da diversificação de interesses e, principalmente, nessa situação de formação de novas tendências da sociedade, das mais diversas formas, se criam, mesmo em países menores, grupos que têm interesses divergentes. Então, são grupos locais. Então, o que a gente faz? A gente parte para uma situação de federalismo institucional. Mas observe que está escrito aqui, ó, parece existir uma tendência. Ele não está afirmando que isso seja verdadeiro. É algo que a gente tem que pesquisar mais. Mas pode aparecer na prova. Agora predominam os estados unitários, são em maioria, mas há uma tendência para que os estados contemporâneos, os estados atuais, busquem federalismo institucional. Tranquilo? É só uma informação, mas você tem que saber isso, entender isso, para responder algumas questões da prova. Vamos para frente. Outra informação importante. Primeiramente, identificou-se a experiência histórica que esse paradigma dificulta a acumulação de poderes em um órgão só, distribuindo mais extensivamente o poder político. Ora, essa experiência histórica vem lá do tempo das monarquias, né? Então, a ideia é que a acumulação de poderes em um órgão central, se quem estiver comandando esse órgão central for alguém voltado para os interesses da população, fica tranquilo. Agora, se ele for contrário a isso, nós vamos ter problemas, né? Então, a ideia é, distribuindo o poder através de estados federativos, há uma tendência do quê? Há uma tendência de harmonia e de atendimento a todas as pessoas e, ao mesmo tempo, se evita o risco de formação de ditaduras. Essa que é a ideia do que está colocado aqui pelo Dalmo Dallari, tá? Vamos para frente? No Estado Federativo, então, há maior participação política do cidadão, já que ele atua em múltiplas esferas de cidadania. É o caso do Brasil. Eu posso atuar na esfera municipal, eu, você e qualquer outro, na esfera estadual, na distrital ou na federal. Então, nessa situação, nós temos válvulas, caminhos, alternativas para encontrar o atendimento às nossas expectativas como pessoas, como família, como grupo social, como grupo regional, em várias formas. Ou trabalhando a ideia de cidadania, lembrando que cidadania são os nossos direitos no ambiente municipal, no ambiente estadual ou no ambiente federal. Se for centralizado, o que acontece? Vai haver uma decisão central e as áreas limítrofes têm que se adaptar a essa visão central. Então, teoricamente, no Estado Federativo, há sim maior participação política do cidadão. Por último, veja aqui, ó, outro aspecto importante. No Estado Federativo, é facilitada a preservação e a defesa de valores regionais, maximizados pelas escolhas livres dos representantes, cuja inserção social acaba exteriorizando, com maior afinidade, diversamente do que ocorre no Estado unitário. Então, aqui nós temos uma informação de cunho de tendência, tá?
teoricamente, isso aqui está ok. Agora você precisa continuar estudando esse assunto. Aqui você teve o caminho, você precisa se manter informado sobre essas situações. Seguidamente nós temos artigos, temos palestras, temos textos que aprofundam essa visão. Nos concursos, esses assuntos são puxados para as provas. Então, dê uma boa estudada nisso aqui e você vai ficar tranquilo para responder sobre Estado unitário e Estado federativo. Bons estudos e até uma próxima aula.